Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Essa sexta-feira abençoada que o Senhor nos dá, paz para ti. Que bom estarmos juntos mais uma vez, né, em torno da palavra, Samuel, nesse tempo de comunhão, nesse tempo que estamos juntos, irmãos, né, nos debruçando sobre os textos bíblicos, aprendendo com eles, né, de forma expositiva, e Deus tem nos abençoado, né, nesse processo. Tem sido uma grande bênção, né? Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que hoje nós temos um desafio, irmãos, aleluia. Enquanto os irmãos estão entrando aqui, nós temos um grande desafio, né? Nós vamos tratar o livro de Levíticos, irmãos. O livro de Levíticos, ele é um livro que eu sei os irmãos vão ler junto comigo. Nós vamos estudar aqui alguns pontos, mas o livro de Levítico ele sempre vai exigir da gente, né, um cuidado, porque ele são leis ali referente à velha aliança, né, a antiga aliança, e a forma, né, que Deus está dando ali para narrar as histórias, né, é diferente, né, do modelo que a gente estava vindo ali com Gênesis, Êxodo, né? Então agora você vai ter ali Deus detalhando para aquela tribo de Levi, né, como eles deveriam adorar, como eles deveriam entregar o sacrifício. Claro que nós já temos a compreensão, né, e eu vou falar isso algumas vezes durante essa leitura, né, do que o maior sacrifício é o que Jesus fez por nós, né? Então vai ser uma grande bênção. Nós começamos hoje, né, o nosso quarto livro da Bíblia, e eu louvo a Deus por isso. Amém, meus irmãos? A nossa leitura ela está no livro de Levíticos do 1 ao 4, tá bom? Essa é a leitura que nós temos. Nós terminamos, irmãos, estudando o livro de Êxodo, né, naquele momento em que o povo de Israel recebe do Senhor, né, a direção que a nuvem iria acompanhá-los, né? Então, quando a nuvem que estava ali sobre o tabernáculo ela avançasse, eles montariam tudo e seguiriam, né? Deus mostraria o lugar onde o povo deveria estar, mano. Deus mostraria o lugar ali onde o povo deveria fixar, né, o seu tempo ali, o seu momento com Deus. Agora, irmãos, o que Deus está fazendo? Deus está dando leis e regras, né? Agora Deus está dizendo para aqueles homens que foram ungidos por Deus, né, a família de Arão, como eles deveriam exercer o ministério sacerdotal, e Deus vai dando detalhes. A beleza do livro de Levítico está num Deus que cuida, irmãos, dos detalhes, e é assim que nós precisamos olhar. É claro que quase tudo do que está ali não se aplica para os nossos dias, porque nós agora vivemos a graça, mas é importante, mais uma vez, olharmos, Elisângela, para entendermos o caráter de Deus, entendermos como Deus ele se relaciona com o homem, né? E entender que tudo que ele está determinando ali, que estava na lei, Cristo cumpriu fielmente e aponta para o Senhor. Amém, irmãos? É importante fazer essa introdução. O primeiro, né, Levíticos capítulo 1, Deus ele está estabelecendo como seria o holocausto, né? A oferta que era queimada toda para o Senhor, né? Então Deus está estabelecendo como isso acontece. Toda oferta, irmãos, todo sacrifício, ele tinha um símbolo, um simbolismo, ele atendia a uma necessidade. E é para isso que precisamos olhar e olhar como o Senhor ele se revela hoje através daquele símbolo. Então, Levíticos capítulo 1, o verso 3 ao 4 diz assim, ó. Então, se você está lendo pela primeira vez, não se assuste, né? Mas nós vamos aqui aprendendo juntos com esses textos. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser macho e sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito em seu lugar como expiação. Irmãos, os sacrifícios que nós vamos ler aqui, todos apontam para Cristo. Por que o animal precisava ser macho? Já estava apontando para o Senhor, né? Já estava dizendo assim, olha, essa é a forma, porque um dia virá
né, Jesus. E vocês precisarão entender. Então Deus estava preparando o povo para o sacrifício perfeito que seria em Cristo. Outra coisa, eles precisam colocar as mãos. Eu acho que eu falei isso no sábado passado, se eu não me engano, quando Moisés está orientando o povo pela primeira vez sobre isso. Então, como funcionava? Você pegava ali um bezerro, pegava ali o cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça dele. Né? Então, a pessoa ali que estava oferecendo o holocausto ao Senhor, né? A adoração ao Senhor, ele colocava a mão, né, sobre a cabeça do animal, a que ele passava a culpa dele, ele passava a intenção dele para aquele animal, e aquele animal seria morto no lugar daquela pessoa. Né? Isso precisava ser feito, irmãos, diante da tenda do encontro, onde Deus falava com Moisés, falava com o povo, e o sacerdote, que ali já tinha sido ungido, que era Arão, iria queimar aquele animal por inteiro. Quando Deus ele estabelece isso, Deus ele também estava pensando em quem tinha uma situação difícil, porque Deus também nesse mesmo texto, capítulo 1, ele vai falar assim, olha, se por acaso você trouxer uma rolinha ou uma pomba, né, uma ave, que seja dessa espécie, né, e aí quando a gente pensa em pombo, né, eu não sei como era naquela época, não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que são tipo de animal que está acessível, você precisa só saber segurá-lo, né? Então, o que eu entendo com isso aqui, irmãos, que Deus ele estava já proporcionando condições de todos, irmãos, entregarem, sabe? Todos tinham essa possibilidade, né? Vamos prestar atenção aqui juntos? Levíticos capítulo 1, verso 14, olha o que ele diz. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. Ou seja, né? Deus ele não estava exigindo que fosse só um animal ali, um cordeiro, né? Ele estava entregando, permitindo que todos entregassem, né? E essa ação, né, de colocar as mãos, de espiar o sangue no altar, significa, né, essa ação de perdão dos nossos pecados, de adoração ao Senhor, e cada oferta tinha o seu símbolo. Cada oferta tinha, né, a sua direção, e o holocausto era aquela oferta que era queimada por inteiro em adoração ao Senhor. Então isso é importante, né, irmãos, nós compreendermos, né? Outra coisa que você vai ver é a oferta de cereais, que ela tem um símbolo, irmãos, de uma oferta de gratidão. Uma oferta, irmãos, de gratidão ao Senhor. É importante nós entendermos que a pessoa pegava? Eles eram agricultores, pessoas que trabalhavam, né, daquilo que produziam. Então, eles colhiam, e aí o que Deus diz? Ele fala assim, olha, você vai pegar o que tem de melhor ali, né, da sua farinha, uma farinha de boa qualidade, um bom azeite, né, um bom grão, e você vai preparar isso, né, entregar ao Senhor. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, Deus é cuidadoso, irmãos. Repare que Deus vai dando as instruções em detalhes, como o povo deveria fazer. São regras, irmãos, que hoje não se aplicam a nós. Então, quando você estiver lendo, Anselmo, quando você estiver lendo, Vanessa, esses textos, eles não se aplicam hoje, irmãos, da nova aliança, em sua maioria, né? Mas nós precisamos olhar para o caráter. Ou seja, Deus não quer que entreguemos de qualquer forma. Deus não quer que você entregue a sua vida a Ele de qualquer maneira. Porque se o sacrifício de holocausto somos nós, se nós somos o sacrifício vivo, Deus não quer uma entrega de qualquer maneira. Ele fala, olha, precisa ser dessa forma. Por quê? Porque Deus ele não mudou a sua essência. Amém, meus irmãos? Deus continua o mesmo. Aqui Deus está dizendo, olha, quando vocês receberem, sejam gratos. Então, pegue ali os seus cereais e entregue, né? E é lindo ver, irmãos, que Deus, os irmãos entregam e aquilo serve também para mantimento, né, da família sacerdotal, e nós vamos ver isso juntos. Olha lá, Levíticos capítulo 2, verso 8 ao 10. Quando trouxer a oferta de cereal que foi preparada para o Senhor, então, ou seja, que é algo que é importante, não foi assim, sabe, pegou e entregou, não, aqui foi preparada, intenção, né, para o Senhor, entregue ao sacerdote, que apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e queimará no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor.
Agora preste atenção, isso é importante no 10. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e os seus filhos como alimento. Essa oferta será considerada parte santíssimas das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Aqui, irmãos, há algo importante, né? Deus, ele quando pede para queimar, significa que aquilo que está sendo queimado não era para o uso. Era aquilo que era dado exclusivamente ao Senhor. Então, o animal do holocausto era todo queimado, agora parte daquela farinha, daquele azeite era queimado, mas parte, irmãos, era para o alimento do sacerdote que vivia. Ele já não produzia mais, ele fazia isso, nós já lemos, ele tinha que fazer de manhã, ele tinha que ir lá cuidar, à tarde ele tinha que ir lá colocar os pães. Então ele tinha a sua atividade, ele e a sua família, era uma família sacerdotal que representava o povo diante de Deus. Então Deus, ele cria uma forma desse povo se alimentar. E aí quando nós olhamos para a palavra hoje, irmãos, eu sei, como eu, né, tem vários pastores que trabalham, né, não são pastores que vivem no ministério de tempo integral, mas quando a Bíblia ela vai falar sobre isso, ela dá suporte, porque Paulo, ele diz, olha, aquele que trabalha para o ministério é digno do seu salário. Então, assim como lá o sacerdote, ele recebia daquilo que os irmãos entregavam para o Senhor, parte era para o sustento dele, é assim que a igreja se organiza nos dias de hoje. Então nós precisamos olhar para isso com paz no nosso coração. Por quê? Porque quem estabeleceu essa forma, irmãos, não foram a igreja A ou a igreja B. Quem estabeleceu isso é o Senhor. Por isso que fazer a leitura de forma expositiva nos faz olhar para isso, nos atentar para como Deus organiza a sua igreja até os dias de hoje, né? Hoje se aplica, hoje nós não plantamos mais, não entregamos mais grãos, hoje nós trabalhamos, recebemos na modalidade, né, de moeda, né? Recebemos ali no trabalho, você vende seu serviço, recebe o seu dinheiro, mas a essência, irmãos, não muda. E qual é a essência? Você precisa ser grato. O que era essa oferta? Era uma oferta de gratidão por aquilo que Deus fez. Então, essa oferta não envolvia sangue. Pode ver, ela envolvia, né, gratidão pela colheita, gratidão por aquilo que Deus fez. Então hoje, irmãos, isso tem que ser uma essência para nós, né? Às vezes o que você tem é uma gratidão por aquilo que Deus fez e pode ser a coisa menor, pode ser a coisa que talvez, irmãos, não vai... É claro que tudo exige a nossa vida, mas neste caso, né, a gente está falando ali de algo que Deus já te abençoou, superabundou na sua vida, sabe? Então, Deus cuidou de você, então... Isso é uma bênção e assim nós precisamos fazer. O capítulo 3, irmãos, ele vai falar sobre a oferta de paz. A oferta de paz, ela tinha um caráter diferente da oferta de cereais e da oferta do holocausto. Qual era o sentido dela? Era celebrar a paz da família. É celebrar, irmãos, a união da família. Você pode ver que Deus é poderoso. Isso talvez não está claro no texto, mas mais à frente nós vamos ler os detalhes de como essas ofertas tinham que ser, e aí isso vai ficar um pouco mais claro nas próximas leituras. Mas o povo celebrava o momento que estavam afastados das guerras, a paz que existia no seio da família, né? E Deus, ele diz que nessa oferta as famílias participam. Então, eles tinham que escolher um animal, e aí aqui neste caso já podia ser macho ou fêmea, né? Escolha um animal, né? E aí retire uma parte para o Senhor, retire uma parte para o sacerdote, e também a família participava. Olha que maravilha. Então vamos ler aqui, ó. Levíticos capítulo 3, verso 17. Deus vai fazer uma observação importante, ó. Ele vai falar assim, ó, e por isso nós entendemos que eles poderiam participar. 3,17. Jamais coma gordura ou sangue. Essa é uma lei permanente para você e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Então, ou seja, né, eles pegavam a sua oferta, entregavam ao Senhor. O Senhor pegava parte da gordura, pegava algumas partes ali das entranhas, falava assim, queime isso aqui, queime. Pegava outra parte, peito do boi, se eu não me engano, o sacerdote ficava com esse pedaço e a família ficava com outro pedaço. Isso era adoração ao Senhor. O que isso aplica hoje, irmãos? Quando nós estamos em nossa casa,
quando nós estamos vivendo, porque agora quem é o templo? Somos nós. Se Deus está em nós e nós estamos vivendo, irmãos, nós somos adoração viva. Então quando você alimenta, quando você está com a sua família, quando você está em comunhão, isso glorifica, isso adora o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Então, eu me reuni aqui com os meus filhos, tive um tempo aqui. O que é isso? É adoração. Você está com a sua esposa, está num tempo com ela, tempo maravilhoso, é adoração. Deus, Ele contempla isso, irmãos. Ele está estabelecendo o que os homens precisam fazer. Então, você está vivendo uma vida tranquila, sabe? Tem os seus desafios, mas está vivendo em paz. Isso é sacrifício que adora o Senhor, né? Então era isso que eles entregavam. Deus reconhecia. Mas aqui também há uma coisa importante, irmãos, da dieta. É algo importante que nós precisamos nos atentar. Hoje, irmãos, naquela época não existia médico, não existia nutricionista, não existia exame de sangue, não existia. O povo estava saindo do Egito, estava recebendo a direção do Senhor. Mas Deus já cuidava da alimentação do seu povo, já cuidava da dieta do seu povo, irmãos. E hoje nós sabemos que gordura, irmãos, não é algo bom. Sangue não é algo bom. Nós temos essa ciência, né? Claro, eu não vou entrar aqui nesse mérito, talvez alguém com mais entendimento fale, não é bem assim, né? Mas quando você olha de forma essencial ali, você vai ver que, não, come uma carne magra, tome cuidado com a gordura. Por quê? Porque aquilo prejudicaria. E Deus está ali dizendo, olha, não coma da gordura. Não coma. Né? Não coma desta gordura, e essa gordura você queima em sacrifício. Por quê? Porque é a parte gorda do animal. Então Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Quando nós lemos, nós já percebemos o cuidado de Deus em todas as áreas, né? O sangue é algo importante porque quando nós lemos no livro de Atos, quando a igreja está se reunindo, eles continuam dizendo assim, olha, o que nós vamos manter da lei? E uma das coisas que eles falam assim, não comam animais sacrificados, né? E não comam animais que foram estrangulados e mantenham o sangue ali na carne. Então, isso é uma orientação que Deus deu lá e se aplica, né? Então nós precisamos observar isso com bastante cuidado e bastante zelo. Amém, meus irmãos? No capítulo de número 4, Deus ele mostra como o povo deveria proceder em relação ao pecado, irmãos. Então, o pecado, irmãos, era algo que estava ali em todos podiam pecar. E aí, se você ler o capítulo 4 de Levíticos, Deus vai falar em detalhes, né? Todos que podiam pecar. Então ele vai falar, olha, quando o sacerdote pecar, o que ele deveria fazer? Quando o líder pecar, o que ele deveria fazer? Quando a comunidade pecar, o que deveria fazer? Quando uma pessoa individualmente pecar, o que ela deveria fazer? Por quê? Porque todos pecavam, só que era uma situação temporária. E aqui, irmãos, há algo importante. Levíticos capítulo 4, verso 13, olha o que diz. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, preste atenção, fez lá errado, e achou que estava fazendo tudo certo, mas quando percebeu estava errando, porque haviam 600 e poucas leis, aliás, 612. Ainda assim será culpada. Quando perceber o seu pecado, o povo trará um novilho, como oferta pelo pecado, e apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor. Irmãos, eu sei que quando a gente lê, parece Pai, mas isso aqui era assim mesmo, pastor? Era assim, irmãos. Era assim que Deus estava estabelecendo. Por quê? Porque precisava do sangue de inocente para purificar dos pecados. Então, já que quando a pessoa vinha, colocava-se a mão sobre a cabeça, transferia a culpa e aquele animal era morto. O sacerdote pegava e fazia expiação, né? Pegava o sangue, jogava no altar, apresentava ao Senhor, né? E os pecados daquele povo eram perdoados. Vamos ler isso? O 20, Levíticos 4:20, olha só. Como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado? Desse modo o sacerdote fará a expiação pelo povo e eles serão perdoados, irmãos. Agora aqui, irmãos, nós precisamos aplicar e entender. Hoje, irmãos, é o sangue de Jesus que fez a expiação pelo meu e pelo seu pecado. É o sangue de Jesus que nos perdoou. Então você não precisa sentir culpa. Quando você errar, você pecou, sabe? O Senhor já te perdoou. Receba o perdão de Deus. Eu não sei qual lama você se afundou, em qual pecado você entrou, mas se houve arrependimento, a palavra está
está dizendo aqui, irmãos, que o sangue de bodes daquela época perdoava o pecado, mas hoje nós temos o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus nos perdoou de todos. Aleluia. Todos os nossos pecados. Hoje não há mais nada, irmãos, que te impede de erguer as suas mãos e adorar ao Senhor, porque o Senhor já te perdoou. Aleluia. E quando nós olhamos para quem é Jesus, irmãos, Jesus, ele é o príncipe da paz. Então a nossa oferta de paz, ele fez por nós, e hoje nós podemos glorificar, exaltar, porque ele é a nossa alegria. A nossa alegria está no Senhor. Então nós não precisamos mais pegar farinha e levar para a igreja, não, irmãos, porque Cristo é a nossa alegria. Aleluia. É ele que nos cura, é ele que nos salva, é ele que nos faz transbordar, é ele que nos faz uma família. Ele é o Senhor, o cabeça da igreja, e por isso nós glorificamos o nome dele. Algo, irmãos, que é importante, irmãos, que lemos nesses textos, e eu preciso olhar para isso com atenção, porque talvez a sua pergunta que está lendo isso pela primeira vez é: por que hoje não sacrificamos mais animais, pastor? Por que hoje nós não precisamos mais pegar, irmãos, e ir ali no mercado e comprar o cordeiro e levar lá na igreja? Por que eu não tenho que ir lá no lugar escolher? Né? Por quê? Porque isso acabou. Por que não seguimos mais esses rituais, irmãos? Porque não há mais a necessidade porque não há necessidade de expiação. Você precisa entender, porque a morte de Jesus e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele serviu para nós e por toda a eternidade. Porque Jesus, ele não morreu, irmão, numa data. Jesus, ele entregou a sua vida ao Pai na eternidade. Então isso cabe para quem veio antes como para quem vem depois, porque Jesus fez isso por todos nós, e é por isso, irmãos, que nós adoramos. É por isso que nós entregamos a nossa vida a ele. Por quê? Porque Jesus fez tudo o que nós precisávamos. A morte de Jesus, quando nós lemos os textos de Levíticos, põe a mão sobre o animal, ele vai sacrificar, ele vai tirar o pecado. O que hoje você precisa entender? Que Jesus fez isso por nós. Todos esses textos apontam para Jesus. Todos esses textos apontam para aquilo que ele fez por nós e o caráter de Deus ao entregar o seu próprio Filho. Aleluia. Então, meus irmãos, hoje não é mais sangue de animais que nos purifica. Não são mais sangue de animais. Não é, irmãos, mais atitude ritual, religiosa que resolve. Talvez você vai ver isso em outras religiões, em religiões pagãs, a forma, ainda querendo usar, irmãos, o vinho velho. Não, irmãos, hoje nós já temos certeza do vinho novo, e o vinho novo se chama Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz, para que hoje eu, às 6 horas da manhã, com você, estivéssemos aqui, erguendo as nossas mãos, nos debruçando sobre a palavra e glorificando o nome dele, irmãos. Todo o livro de Levíticos, ele vai trazer isso. Depois ele vai começar a apontar os pecados e como cada pecado deveria ser feito, como deveria apresentar. E isso aponta para quem? Para Cristo, irmãos. Então, quando lermos, por mais que pareça, né? O sangue espia, faz. O que isso aponta, irmãos? Para a cruz. Para o que Jesus fez por nós. Essa é a beleza da palavra, irmãos. Entender como Deus se relacionou durante a história com o homem. E nós precisamos desfrutar disso. Hoje, o pecado, ele é perdoado. Porque Jesus morreu por todos os nossos pecados. Mas isso, preste atenção, não isenta você de arrependimento. Não isenta você de fazer uma autoanálise todos os dias da nossa Santa Ceia. Que nós vamos lá lembrar o sacrifício. Uma das palavras que nós lemos é assim: examine, pois o homem é a si mesmo, antes de comer e beber do pão, que significa o corpo, e do sangue, que significa do suco de uva, né? Que significa a nova aliança com Jesus. Então, nós precisamos nos examinar. E se por acaso pecamos, erramos, agora você não vai levar mais o cordeiro, porque o cordeiro já foi entregue por você. Você vai reconhecer e pedir perdão pelos seus pecados. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. Talvez hoje você tenha algo para pedir perdão. Vamos fazer isso. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados hoje. Vamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Amém, meus irmãos? Porque arrependimento, ele exige uma mudança de vida.
E talvez o que você precise, se você está vivendo uma vida ainda de pecado, se tem algo aí, sabe, que está te atrapalhando, que está proibindo você de avançar, está te travando, sabe? Você está se sentindo lento. Hoje é dia de abrir mão. Deus está falando com você. Abra mão do pecado. Abra mão daquilo que tem deixado você vagaroso, para que você viva para o Senhor. Sacrifício era algo intencional. Faça isso de forma intencional agora. Se entregue como sacrifício ao Senhor e diz: Pai, eu amo fazer isso aqui. Eu tenho vivido essa vida de pecado aqui, me sujeitado a isso. Mas hoje eu digo não. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo. E eu entrego a minha vida ao Senhor, que é o sacrifício vivo que morreu por mim, para que eu seja salvo, para que eu tenha o Senhor dirigindo a minha vida. Amém? Pai, eu quero orar com os irmãos. Talvez hoje, Senhor, alguns não tinham a compreensão quando liam esse texto, mas hoje nós aprendemos que nós não precisamos de sangue de cordeiros, de animais, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Senhor, o nosso pecado, assim como do povo de Israel, que era imputado a um animal, quando lemos esse texto, nós imputamos o nosso pecado no Senhor. O Senhor levou sobre si. E hoje, Pai, nós temos liberdade para poder orar aqui. Mas se por acaso, Senhor, por não compreender, Senhor, o tamanho da obra do Senhor, temos vivido uma vida de pecado. Temos, Senhor, ainda deixado, Senhor, que coisas nos oprimam, Senhor. Eu sei que todos nós erramos, como o texto diz ali, porque todos podem errar, né? Pastores, não pastores, líderes, não líderes, homens, mulheres, crianças, todos nós pecamos. Todos nós estamos longe da presença do Senhor e não alcançamos o padrão da glória de Deus. Mas o Senhor nos perdoou. O Senhor nos perdoou ao se entregar na cruz e levar o pecado sobre si. Pai, então hoje que os seus filhos, Senhor, possam abandonar o pecado, se arrepender e viver uma vida que glorifica o Senhor. Eu agradeço, Senhor, por este tempo. Te louvo, Jesus, por isso. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom, né? Mais esse dia, 44 dias, irmãos, que nós estamos juntos aqui em torno da palavra. Então, que Deus abençoe. E amanhã estaremos aqui lendo novamente Levíticos a partir do 5. Então, você pode fazer a sua leitura, se você quiser já ter esse texto para acompanhar juntos. E hoje, irmãos, eu tenho um convite especial. Eu tenho um convite, aleluia, glória a Deus. Qual é o convite, meus irmãos? Hoje, aqui na Avenida do Taboão, 3659. Que horas, pastor? 23 horas. Nós teremos uma vigília, irmãos. Oh, glória! Se você puder, com os nossos jovens, vem estar com a gente. Vamos ter esse tempo, irmão, sabe? Quanto tempo faz você não vai numa vigília? Ah, irmãos, vamos ter esse tempo assim, ó, clamando, dando glória, aleluia, sabe? Então nós vamos ali ter esse tempo. E amanhã, irmãos, vai ser um grande desafio, porque eu vou sair da vigília e vir pra live, hein? Vai ser, ó, direto, irmãos. Sai da vigília e faz a live, né? Chegar aqui, talvez vocês vão vir com uma carinha de sono, mas vai ser bênção, aleluia. Meus irmãos, que Deus abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, um feriado, né? Espiritual, né? Não é carnaval não, irmãos, é um feriado espiritual, é um feriado que a gente vai adorar a Deus juntos. Nós teremos o Submerso também na nossa igreja sede, então vamos estar juntos. Que Deus abençoe, meus irmãos, ótimo dia.